É muito bom cumprimentar você mais uma vez, você que está sempre ligado aqui nesse canal. Muito obrigado por sua recepção. E nós chegamos à lição número 7 dessa série Administradores Fiéis. Baseado na Bíblia, estamos falando um pouquinho sobre mordomia cristã. E nessa semana o tema é aos mais pequeninos irmãos. O que vamos tratar nessa semana? Vamos tratar exatamente da ajuda que os cristãos, que nós cristãos, devemos dar aos pobres. Sim, sim. O tema dessa semana é ajuda para os pobres. E a gente já começa partindo de uma conclusão. A ajuda aos pobres na Bíblia não é uma opção, mas é uma obrigação. Né? E eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. O primeiro é os pobres e a provisão de Deus. Você sabe que o desejo de Deus é que não houvesse gente pobre, ou gente, não no sentido pejorativo, mas gente que padecesse necessidade. Isso não era o plano de Deus. Né? Em Deuteronômio 15, verso 4, nós temos essa ideia, né, que Deus está sempre ali provendo pelo pobre. No entanto, o próprio Jesus disse lá em Mateus 26, 11, que os pobres sempre estarão conosco. A pobreza, a miséria é um produto daquilo que chamamos de pecado. Mas isso não quer dizer que devemos nos conformar. Há que se fazer alguma coisa em dois sentidos, né? O primeiro sentido é dar uma ajuda imediata, mas é também ajudar no desenvolvimento. O nosso conceito cristão e adventista é ajudar a pessoa a se desenvolver para que ela se liberte da miséria e da pobreza. Então há vários caminhos, né, para que isso aconteça. Agora, na ajuda imediata, né, Deus também fez provisões para os pobres. Né? Por exemplo, você lembra daquele texto que diz assim, quando vocês fizerem uma colheita lá da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem essas espigas e essas extremidades para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso está lá no livro de Levítico, capítulo 23, verso 22. Né? Então, é interessante a gente observar que Deus já fez provisão para ajudar os pobres. Deus não queria que isso acontecesse, mas já que estamos nesse mundo e isso acontece, não por obra de Deus, mas por obra da ganância, do egoísmo e da injustiça humana, e também, por, às vezes, pela própria, digamos, inadimplência da pessoa, o que acontece? Deus fez provisões. Né? Um outro texto diz assim, sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Deuteronômio 15, verso 11. Quando você vai, por exemplo, para o ministério de Jesus também, agora chegando ao Novo Testamento, você tem a mesma coisa. O ministério de Jesus foi desenvolvido em grande parte numa região pobre do mundo. Você lembra daquele clássico texto de Lucas 4, que diz assim, o Espírito do Senhor, disse Jesus, falando da sua obra, quando ele faz o seu discurso, o seu sermão na sinagoga, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, Lucas 4,18. Então, você tem aqui uma provisão de Deus, uma provisão de Jesus para ajudar os pobres. Agora, eu queria levá-lo para algumas histórias ilustrativas de Deus, das pessoas, melhor dizendo, no trato com os pobres. E dessas ilustrações a gente tira algumas lições práticas para a nossa vida. Né? O primeiro que me aparece aqui é o jovem rico. Você lembra do jovem rico que foi ter com Jesus e perguntou sobre a salvação? E quando Jesus disse que ele devia repartir os seus bens e dar aos pobres, foi no caso específico dele. Talvez no meu caso, no seu caso, Jesus peça outra coisa, não especificamente. Né? É que o problema dele era o apego às riquezas e Jesus aqui estava testando ele. E a vida dele era essa, não era amar a Deus sobre todas as coisas, era amar o dinheiro sobre todas as coisas. Então Jesus disse, olha, você deve repartir os seus pobres, repartir a sua fortuna, mas a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele representa o apego à riqueza, como a um Deus, né? Provavelmente, alguns autores chegam a aventar essa hipótese, né? Que ele perdeu tudo que tinha na destruição de Jerusalém alguns anos depois.
Perdeu o seu patrimônio todo. E aí, adiantou alguma coisa? Não ajudou os pobres e perdeu tudo. Então, a gente que às vezes se agarra tanto e não ajuda ninguém, e no fim perde tudo. Ou morre sem nem desfrutar dessas coisas, né? E nem precisaria disso tudo, né? Um segundo elemento que aparece aqui, que está em contraste com o jovem rico, é Zaqueu. Você lembra do Zaqueu? Alguns dizem que Zaqueu era um baixinho, sem vergonha e ladrão, porque ele era um cobrador de impostos e roubava dos impostos, né? Mas quando ele se encontra com Jesus, a sua vida é mudada. Semelhante ao jovem rico, ele vai ter com Jesus, mas a reação dele foi diferente do jovem rico. Ele vai além, ele se converte e ele não apenas faz uma declaração de fé em Jesus, mas ele vai para a prática. Ele reparte, mesmo que Jesus não tivesse pedido. Jesus podia dizer para ele também: olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não fez isto, mas para o jovem rico Jesus fez. Aí você percebe que para cada caso é um caso. E nesse caso, Jesus não pede, mas ele voluntariamente, espontaneamente, motivado pelo amor, ele resolve ajudar os pobres, né? Ele reparte com os pobres. Um próximo personagem aqui na nossa discussão é Jó, né? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, era religioso, né? Piedoso, né? Mas é interessante que ele não se escondia atrás dessa formalidade da religião. Muitas vezes a gente se esconde, a gente é religioso, mas a gente não ajuda ninguém. Então, o texto bíblico diz que Jó era o pai dos pobres. Essa é uma expressão que os políticos hoje usam muito, né? E muitas vezes não cumprem. Mas é interessante que diz que Jó era o pai dos pobres. Eu era o pai dos necessitados, ele diz. E ele se interessava pela defesa de desconhecidos. Isso é muito interessante, né? Então agora a gente pode terminar a nossa discussão desta semana fazendo uma conclusão, né? E uma pergunta, né? Cuidar dos pobres, voltando à pergunta lá do início, cuidar dos pobres é uma opção ou é uma obrigação para os cristãos? E a resposta está na Bíblia. A resposta está num texto que eu leio na Nova Versão Internacional, que diz assim: a religião que Deus aceita e o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, observe, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Olha que interessante isso aqui, né? E um outro texto, inspirado também, mas da pena de Ellen White, da escrita de Ellen White, ele diz assim: vi que é pela providência de Deus que viúvas e órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas por diversos modos foram postos em íntima relação cristã com a sua igreja. O quê? Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes pessoas entram em contato conosco, que somos da igreja, pessoas com dificuldades, pessoas necessitadas, pessoas atribuladas. Ela fala aqui de viúvas, de órfãos, de surdos, de coxos e etc. Ela diz assim: eles foram postos em íntima relação com a sua igreja. E para que eles foram postos em relação com a igreja? É para provar seu povo e desenvolver seu verdadeiro caráter, para saber se nós de fato somos cristãos. Os anjos de Deus estão observando para ver como tratamos essas pessoas necessitadas de nossa simpatia, amor e desinteressada generosidade. Esta, diz ela, é a maneira de Deus provar nosso caráter. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 426. Um texto forte, junto com o texto bíblico, é claro. Que Deus abençoe você, que você possa olhar para os pequeninos irmãos que precisam da sua ajuda. Um abraço. Na semana que vem a gente se encontra aqui. Até lá.